Hedonismo, um perigo do nosso tempo. Mas o que vem a ser hedonismo? Qual a sua origem? As suas consequências? O hedonismo e as obras da carne? O que diz a síntese desta lição? A cultura da busca incessante pelo prazer, o hedonismo, retrata precisamente a situação da sociedade contemporânea. O que é hedonismo? Graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao seu canal no YouTube, #Atalaia Maná do Dia. E para hoje, uma reflexão dentro dessa lição, o hedonismo, um perigo do nosso tempo, comentada pelo pastor Reinaldo Odilo. O texto do dia diz: Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Eclesiastes 2 e o versículo 1. O texto bíblico para esta lição, hedonismo, um perigo do nosso tempo, está em 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Dentro dessa reflexão, vamos analisar essa lição de número 9 do terceiro trimestre de 2017. Hedonismo, um perigo do nosso tempo. A introdução desta lição, diretamente para os nossos jovens, diz: uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o templo da deusa Diana, em Éfeso, lugar para onde afluíam muitas pessoas para participar das famosas orgias da festa da deusa da volúpia. A adoração acontecia através de relações sexuais com as prostitutas cultuais. Foi para essa cidade que Paulo foi enviado como missionário. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A certa cultura, os comerciantes que vendiam souvenirs da deusa revoltaram-se, motivados pela diminuição dos seus lucros decorrentes da redução das práticas religiosas mundanas, posto que Paulo estava revolucionando a cidade ao levar muitas pessoas a Cristo. Atos 19 e 26. Esse tipo de conflito sempre existirá quando a cosmovisão judaico-cristã for anunciada, porque traz em seu bojo um forte confronto de valores sociais, impondo um novo padrão comportamental. Em qualquer ambiente, cristianismo e hedonismo nunca conviverão pacificamente, como também não há paz entre o espírito e a carne. Gálatas 5 e 17. Querido professor, aluno, jovens cristãos, tem como sim ser próspero, ser dinâmico, ser um profissional liberal, graduado, mestrado, doutorado, sem se contaminar com esse mundo.
e tendo muita alegria, muito prazer, com base nos princípios bíblicos, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, na sua vida profissional, sem ceder ao hedonismo e às práticas pecaminosas, que são vaidade e leva à morte espiritual e, por fim, à morte física. Assim como Daniel, José do Egito, Esther, Ruth e demais jovens na Bíblia que nos dão exemplos abençoadores de uma vida de prazer em Cristo, na palavra de Deus, priorizando o reino e os valores espirituais. Tem como sim ser feliz e encontrar o verdadeiro prazer em Jesus. A cultura do prazer. O que é hedonismo? O hedonismo traduz-se como o jeito de ver a vida em que se prioriza, acima de tudo, sem limites, a satisfação pessoal, buscando, ao mesmo tempo, evitar a dor e o sofrimento. Ele defende o prazer como um fim em si mesmo, o bem supremo. A Bíblia, porém, desmonta essa armadilha ao afirmar que a necessidade padecerá quem ama os prazeres. Provérbios 21 e 17. Assim, quem ama o prazer terá falta de prazer, isto é, necessidade. O grande problema do hedonismo circunscreve-se em divinizar o prazer, transformando-o em um Deus, ou, quem sabe, um demônio, que fará de tudo para conseguir seu objetivo. As origens do hedonismo. O hedonismo existe desde os primórdios da humanidade, como se vê e se observa nos casos da bigamia de Lameque e Esaú, em Gênesis 4, 23, 26 e 34, das orgias e idolatrias, em Êxodo 32 e 6, da fornicação coletiva dos judeus, em Números 25, 1 ao 3, e da insaciabilidade de Salomão, em Eclesiastes 2 e 10. Como consequência, o fim de cada um destes não foi bom, pois está escrito que o homem vão cava o seu mal. Provérbios 16 e 27. Também o hedonismo se deu no pensamento filosófico. Entretanto, o hedonismo foi organizado na Grécia e seu maior arauto foi Arístipo de Cirene, em 435 a 335 a.C. Com o passar do tempo, a teoria hedonista foi absorvida total ou parcial por outros pensamentos filosóficos, com destaque especial ao epicurismo e ao utilitarismo. As consequências do hedonismo. A vida do hedonista é vazia de significado. Salomão, depois de prometer a si mesmo gozar o prazer, entre aspas, na referência de Eclesiastes 2 e 1, satisfazer a concupiscências dos olhos e realizar os desejos mais secretos, Eclesiastes 2 e 10, olhou para as obras nas suas mãos e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Pense nisso. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16 e versículo 26. Pois bem, percebe-se que nessa cultura do prazer, o hedonismo
bem presente em nossos dias, ele diviniza o prazer, transformando-o em um Deus, ou quem sabe, em um demônio, que fará de tudo para conseguir seus objetivos, sem medir as consequências. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus guarde a nossa juventude, que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e na sua lei nós possamos meditar de dia e de noite, sem perder a visão do reino. O hedonismo e as obras da carne. O comentarista Reinaldo Odilo, ele colocou 3 pontos importantes sobre o hedonismo e as obras da carne, fundamentadas na palavra de Deus, dentro daquilo que nós cremos como verdade bíblica e apologética da nossa fé. A ideologia de gênero. O hedonismo está na base da ideologia de gênero, o qual traduz reivindicações políticas que chancelam obras da carne como a prostituição, impureza e lascívia. Gálatas 5:19. O fundamento dessa nova ideologia, portanto, são as paixões sensuais que atentam contra o denominado instinto de preservação da espécie e agride a santidade de Deus. Os seres humanos têm a identificação do gênero a partir da definição do código DNA que Deus determina para cada pessoa. Assim, eventuais alterações anatômicas no curso da vida, proporcionadas por cirurgias de mudança de sexo e uso de hormônios, jamais transformarão homens em mulheres ou mulheres em homens. A Bíblia diz que os que vivem segundo a carne morrerão, mas os que, pelo Espírito, mortificarem as obras do corpo, viverão. Romanos 8:13. O bem supremo da vida não é o prazer, seja ele qual forma tiver, mas desfrutar da íntima comunhão com Deus, o que produz satisfação total, tanto nessa vida quanto na vida eterna. Hedonismo e as obras da carne. O aborto. O aborto, aos olhos de Deus, é uma obra da carne chamada homicídio. Gálatas 5:21. Há abundantes e irrefutáveis estudos médicos e bioéticos que demonstram que a vida começa com a fecundação. A partir daí, qualquer agressão à vida que se desenvolve no ventre materno atentará contra o mandamento de Deus. Êxodo 20:13. Não matarás. Violará a cláusula pétrea, que não pode ser mudada, da Constituição Federal de 1988, que diz ser inviolável o direito da vida, o artigo 5º, e transgredirá o artigo 2 do Código Civil Brasileiro, o qual anui que a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Está salvo desde a concepção o direito da vida. Foi o Senhor quem trouxe à existência o ser humano. Por isso, ele é chamado de o autor da vida. Atos 3:15. Deus zela pela vida do homem desde o início da formação do feto. Está escrito:
os teus olhos virem o meu corpo ainda informe. Salmos 139 e verso 16. Somente Deus é capaz de dimensionar o amor que Ele sente por cada pessoa que nasce, obra-prima de suas mãos, imagem e semelhança dele. Por isso, nenhum ser humano pode tirar a vida de ninguém. Hedonismo e as obras da carne. A descriminalização das drogas. A obra da carne, denominada bebedices, em Gálatas 5:21, também tem a sua motivação no hedonismo. É a busca pelo prazer que faz a pessoa gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Isaías 55 e versículo 2. Está escrito: não estejas entre os beberrões de vinho, porque o beberrão cairá em pobreza. Provérbios 23, 20 e 21. A ingestão de bebida embriagante tira a pessoa do bom senso, incutindo-lhe a impressão de que possui um novo status de poder, por provocar-lhe estranhas experiências sensoriais. Esse é o mesmo processo das drogas ilícitas, modernas, maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, etc. Consumi-las, portanto, é obra da carne e, por isso, devem ser severamente combatidas. Ocorre, porém, em que diversos países do mundo há uma onda de liberação da maconha, inclusive no Brasil. Os jovens desprovidos de esperança e sem Deus no mundo, em busca de novas sensações, experimentarão cada vez mais substâncias psicotrópicas proibidas, que poderão aprisioná-los para sempre e depois humilhá-los até a morte. Pense nisso. Se a sociedade vive na carne, não seria justo, do ponto de vista social, a aprovação das leis liberais que corroborem com as obras da carne? Veja o que diz a Bíblia Sagrada em Lucas 12, 19, 20 e 21. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, prazeres para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque se viverdes segundo a carne, morrerás, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8 e 13. Que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a nossa juventude, que jamais nós cederemos ao hedonismo e às obras da carne, dessa imposição midiática, política, da ideologia de gênero, aborto e descriminalização das drogas. O nosso prazer, a nossa alegria é no Espírito, é na Palavra de Deus, é viver o reino em seus princípios. E seremos, sim, felizes, alegres, esperando a nossa vida eterna
em Cristo Jesus. A cosmovisão judaico-cristã. O corpo como sacrifício vivo. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Enquanto o hedonismo segue transtornando o mundo ao levar mais jovens à sensualidade, à prostituição, drogas, à libertinagem, a todo tipo de vícios, Deus, veja bem, Deus oferece um jeito diferente de enxergar os valores da vida. Ou seja, o discípulo não leva a cruz sem propósito, pois sabe o que está fazendo. Ele usa a razão. É bem verdade que alegrias e delícias dessa vida alcançarão os fiéis. Deuteronômio 28:1-13. Mas elas não se constituem nas coisas mais importantes. Apenas representam timidamente parte das alegrias e delícias que serão desfrutadas na eternidade. Veja o que Deus oferece para a nossa juventude nesses dias. Uma mente transformada. Romanos 12 e versículo 2, que é outro aspecto da cosmovisão judaico-cristã, que são as lentes através das quais se vê o mundo. É necessidade de ter uma mudança de mente, do grego metanoia, Romanos 12:2, novos pensamentos que visem a glória de Deus para que se compreenda toda a sua vontade. Romanos 12:2, e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo esta reflexão, as pessoas que são ávidas pelo prazer não pensam muitas vezes nas consequências das suas escolhas. No princípio, a experiência parece agradável, mas no fim exala o cheiro de morte. Diante disso, por amor, a Igreja do Senhor não deve ficar calada, mas cumprir com ousadia o mandato cultural recebido de Deus de transformar o mundo em que se vive, porquanto feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Veja que abençoador. Dicas de felicidade, a verdadeira alegria, as bem-aventuranças no sermão que Jesus nos deixou sobre a felicidade. Ele diz: feliz os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versos 3 em diante. Feliz os que choram, porque serão consolados. Feliz os mansos, porque herdarão a terra. Feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes
os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui vimos em Mateus 5, 3 ao 12, dicas preciosas do nosso Jesus para uma vida de felicidade. Querido jovem, que Deus guarde a tua vida, o teu namoro, a tua vida profissional, o teu noivado, o teu casamento, a sua desenvoltura nesse mundo contemporâneo, interagindo em todas as áreas, sem perder Cristo de vista, em seus princípios bíblicos e éticos, priorizando os valores cristãos e, o mais importante, a alegria do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os seus projetos e seja feliz em Cristo Jesus.